E a gente está no estudo da salvação e eu quero só começar isso aqui. Eu nem fui para o texto ainda, então deixa eu poder chegar lá, tá? Então anote aí, soteriologia, né? Aí eu estava contando a história, que chegou esse tanto de gente aqui, né? Eu estava contando a história, e a história é um cara que tinha formado no seminário, aí ele foi para o presbitério para ser examinado, e aí no presbitério você pergunta sobre teologia, se você sabe sobre teologia, confissão de fé, predestinação, esses assuntos todos, né? E aí, o que aconteceu? Perguntaram para ele assim, mas então, o futuro pastor, o que significa soteriologia? Aí ele pensou para um lado, não sabia o significado grego da palavra soteriologia, aí ele olhou para o outro, olhou para um lado, olhou para o outro, e aí ele pegou e falou assim, soteriologia, a pergunta que você já está fazendo, já responde. Soteriologia, só ter uma teologia. Não é só ter uma teologia, é soteriologia, o estudo da salvação. Então vamos lá para o estudo da salvação, gente, que a gente já falou muita coisa e a gente produziu pouco hoje. Quero convidar você a abrir a escritura. Hoje, aqui no texto, eu quero deixar com você para a gente poder começar. Essa aula está sendo gravada, isso, muito bem. Fico feliz que a aula esteja sendo gravada. Então, vamos começar a nossa aula de hoje abrindo o seguinte texto, Romanos, capítulo 8, verso 1. Alguém abra para nós aí. Na verdade, já abramos todos. A gente vai começar lendo esse texto. Romanos 8, capítulo 1. Romanos 8, 1. Entremos aqui para a nossa aula de hoje. Romanos 8, 1. Eu quero comentar com vocês alguns temas. E daqui a pouco eu respondo a Rutinha para dar sequência aqui na nossa aula. Romanos 8, 1. Ok? Romanos 8, 1. Lá diz assim... Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós estamos estudando aqui a soteriologia, e dentro da soteriologia a gente está estudando a questão da redenção, e dentro da questão da redenção nós temos estudado aqui a tulipe. O que é a tulipe? A tulipe é, dentro da doutrina reformada, aquilo que a gente organiza em tópicos, os principais aspectos da redenção. Então, tulipe é um anagrama, um acróstico, vamos dizer assim, para alguns princípios da doutrina da salvação. Tulipe está em inglês, mas a gente traduziu aqui para o português, que seria telipe, né? Mas a tulipe, o significado de tulipe é total depravação do homem, ou a gente pode dizer lá, total depravity. Agora o meu inglês vai arrebentar, viu, gente? Prepara aí, viu, Sara? Sei que tá com aquele aí, ó. Presta atenção no meu inglês aí, que meu inglês é bom. Total depravity. Aí a gente tem o U, né, do tulipe. Unconditional election. Falei certo da outra vez. Eleição incondicional. A gente tem o tulipe, né? O L do tulipe. Limited atonement. Expiação limitada. A gente tem o I do tulipe, irresistible grace, irresistible grace. E a gente tem o P da tulipe, né? Perseverance of saints. Nós estudamos aqui na aula passada sobre total depravação e eleição incondicional, que é um unconditional election, né? Que seria o U da tulipe e, na verdade, é telipe, né? Eleição incondicional. Começamos a falar da expiação limitada na aula passada, e a expiação limitada nós começamos a falar, e eu continuo então a partir daqui, sobre o aspecto de que nós acreditamos que a morte de Jesus, a igreja reformada, a tradição reformada, a observação que nós fazemos da Escritura, diz para nós que Jesus Cristo, na sua morte ali na cruz do Calvário, ele ao morrer, ele morreu, a sua expiação foi limitada, ou seja, ele morreu pelos seus. Isso implica em dizer que nenhuma gota do sangue de Jesus fora derramada em vão. Isso implica em dizer que todos por quem Jesus morreu vão ser salvos. Essa é a perspectiva da expiação limitada. E nós começamos a falar aqui na semana passada sobre a questão da predestinação, que envolve essa questão da eleição incondicional e da expiação limitada. Ou seja, quer dizer que antes da fundação do mundo, nós acreditamos, nós olhamos a Escritura, nós lemos até na aula passada o livro de Romanos, capítulo 9, nós acreditamos que a perspectiva da Escritura aponta para um aspecto da soberania de Deus, que descreve que Deus, na sua soberania,
ele elegeu antes da fundação do mundo, e ao eleger, ele então selecionou aqueles que não seriam condenados condenados eternamente. Então nós falamos isso aqui também na aula passada, em que Deus, o ser humano quando caiu, ele rompeu com Deus e aprove a Deus por misericórdia eleger pessoas para não serem condenadas. Essa eleição é incondicional. O homem, ele não estabeleceu uma condição. O homem não fez nada para que Deus o elegesse. Nós falamos isso também na semana passada, eu não vou repetir. E aí a gente fala que a parte de que isso acontece, quando essa salvação de fato é executada, é na expiação. O que é expiação? É quando Jesus vai à cruz do Calvário, derrama o seu sangue, verte o seu sangue carmesim, que Pedro diz lá no início da sua carta, né? Sangue imarcessível, sem mácula, sangue carmesim, sangue que não tem mancha, e a gente acredita que o sangue de Jesus ele é tão puro, o sangue de Jesus é tão poderoso, que por cada um de quem o sangue de Jesus foi derramado, esses por quem Jesus morreu, inevitavelmente serão salvos. E isso é muito importante a gente entender para dizer o seguinte: não tem como o plano de salvação de Deus falhar. Eu quero que você entenda, eu estou trabalhando isso para você entender o seguinte: não tem como o plano de salvação de Deus falhar. Não tem possibilidade de alguém por quem Jesus morrer não ser salvo. Ok? Porque o plano de Jesus é eficaz. O plano de Deus de salvação é eficaz. E quando eu estou colocando isso, eu estou colocando a seguinte perspectiva. É tirar de nós o centro da possibilidade de dizer o seguinte: sou eu que consigo fazer as coisas acontecer, e colocar não na nossa eficácia, porque se dependesse de nós, a gente estava numa situação muito difícil. Mas é relembrar você que depende de Deus. E o plano que Deus articulou, esse plano vai executar. Tem um texto na Bíblia que diz assim: aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Ou seja, aquilo que Deus planejou, ele vai executar. Quando eu estou dizendo isso, a gente precisa entender e aí montar o quebra-cabeça, e a Tulip nos ajuda a montar esse quebra-cabeça, tá bom? E aí fiquem tranquilos, porque eu vou tentar expor o restante da Tulip para que você entenda como isso se encaixa. Mas apenas respondendo a pergunta da Ruth, porque ela fez uma pergunta que ficou da aula passada. Na verdade, ela fez duas perguntas, né? Na aula passada, ela perguntou sobre... e aquele negócio lá do Soli Deo Glória, Solo Cristo, Sola Gratia, Sola Escritura, Sola Fide. Ela perguntou, mas esses aí não são 5 pontos do calvinismo? Então, deixa eu só responder essa pergunta que ficou da aula passada, para a gente dar sequência. Esses tópicos, vamos lá, que a gente já viu, né? Os 5 solas, né? Que tem até o 6º sola, que é o projeto Sola, né? Vocês conhecem aí, que é o Guilherme Amarino. Não, mas vamos lá. Os 5 solas, tá? O Sola Fide, Sola Escritura, Solo Deo Glória, Solo Cristo e Sola Gratia. O que são os 5 solas? Os 5 solas são os 5 pontos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante se deu em cima desse fundamento, a Reforma Protestante que aconteceu em 1500, ok? Esses são fundamentos da Reforma. A Reforma se embasou nesses 5 tópicos. Por quê? Porque o pessoal achava, naqueles dias, que a fé era dividida com santos, a tradição e a escritura, era Cristo e mais a perspectiva de acreditar em Maria. Veja que os 5 pontos da reforma é para trazer para a centralidade da Escritura e de Cristo a obra da salvação. Mas são os 5 pontos da reforma. Os 5 pontos do calvinismo são dentro da doutrina da teologia chamada de teologia reformada ou calvinismo, depois que a reforma aconteceu, já lá na Suíça. Na verdade, um pouquinho antes até mesmo, João Calvino, então, ele concebe algumas perspectivas de doutrina que já tinham sido faladas por Agostinho, por Lutero, mas Calvino sistematiza isso. E aí, posteriormente, alguém vai chamar que os 5 pontos centrais da doutrina que Calvino escreve são resumidos na Tulip. E aí é aquilo que a gente fala: total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Ok? Porque entendendo isso, a gente entende soteriologia. A gente entende de como se aplica a salvação. Como que se aplica a salvação? Primeiro, o ser humano é totalmente depravado. Ele não consegue se salvar sozinho.
Segundo, Deus elegeu incondicionalmente, ou seja, ele aprova ele escolher. Terceiro, a expiação de Jesus é limitada. Jesus morreu pelos seus, ele não morreu por todo mundo, ele morreu pelos seus. E por isso o sangue de Jesus não é derramado em vão e nem o plano de Deus é falho. Por quem ele morreu, a salvação vai acontecer. Isso para mim é maravilhoso. E aí a graça irresistível e a perseverança dos santos, que é o que a gente vai falar mais especificamente hoje. Mas ainda respondendo a outra pergunta da Rutinha, então a primeira sobre os 5 pontos do calvinismo e 5 pontos da reforma, a diferença. A segunda pergunta da Rutinha, e eu estou falando um pouquinho rápido para a gente poder não perder tempo, né, porque a aula o tempo já está fluindo, né, para a gente poder caminhar. É uma pergunta importante, porque ela citou lá o texto que Jesus fala no Novo Testamento, quando os discípulos estão querendo afastar as crianças dele, e ele fala assim, não, deixa vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E aí a pergunta da Rutinha é, na aula passada eu falei que no céu não tem criança, e agora ela colocou a questão de o tópico de que Jesus chamou as crianças, falou, dos tais é o reino dos céus. Bem, veja que quando a gente pega essa pergunta, eu acho ela sensacional e fantástica, Jesus não está dizendo que tem criança no céu. E esse é o primeiro argumento importante. Jesus, ao chamar a criança, trazer para o centro, falar assim, olha, não afastai as crianças de mim, porque dos tais é o reino dos céus, ele não está falando isso. E nem está falando que no céu todo mundo vira criança. O céu não é um grande parque de diversão cheio de criança, né? Mas e ali também, essa frase de Jesus, ela, em nenhum outro momento, Jesus ensina ou enfatiza que as crianças, elas vão para o céu ou que no céu tem a criança. Jesus não disse isso. Então, é importante dizer o seguinte, não colocar na boca de Jesus o que ele não disse, mas entender o que Jesus está querendo dizer. Porque muitas vezes o que Jesus fala, a gente precisa sentar e analisar a fundo o texto, o contexto, para não usar o texto que Jesus disse de pretexto, né? E uma característica da hermenêutica bíblica, importante para a gente aqui, sempre um texto bíblico, ele vai precisar ter o embasamento de toda a escritura para a gente poder usar aquele texto como texto doutrinário. Em nenhum momento da escritura existe a doutrina da salvação infante. Ou seja, que só pelo fato do indivíduo ser infante, ele vai para o céu, ou a doutrina que diz que uma criança ela já é pura, né? Ela não tem pecado. Essas doutrinas não existem na Escritura. Então, o que Jesus quer dizer ali quando ele está puxando uma criança para o meio e falando assim, dos tais é o reino dos céus? Ele está dizendo o seguinte, contexto cultural, crianças eram desprezadas. Contexto do momento, os discípulos estavam querendo priorizar a agenda de Jesus e dar prioridade para os adultos em detrimento das crianças. E aí o que Jesus está fazendo? Dizendo o seguinte, a mensagem da salvação é para todos. Dos tais é o reino dos céus, quando Jesus diz assim, se não vos tornardes como crianças, não vão entrar no reino dos céus, Jesus, eu tenho até, isso está lá em Lucas 18, tá dentro do meu escopo de fechar Lucas 18 com uma série de pregações só em Lucas 18. E eu estou escrevendo justamente uma pregação quando Jesus chama as crianças e fala assim, olha, se não vos tornardes como estas, não vão entrar no reino dos céus. Jesus estava falando que a gente precisava voltar a ser criança, ou quando ele disse lá para Nicodemos, que chegou nele e falou assim, ó, se não nascer de novo... se você não nascer de novo, você não vai ser salvo. Aí Nicodemos pergunta, mas peraí, como é que eu, adulto, vou voltar para o ventre da minha mãe? O que você está querendo dizer com isso, Jesus? Então, Jesus não vamos querer que Jesus diga uma coisa que ele não disse. O que Jesus está dizendo para nós é o seguinte, que existem algumas características das crianças, características da infância, características de um ser... infantil, né, de um ser humano que ainda é infantil, que a gente perde quando a gente fica adulto. Por exemplo, dependência. Isso aí está na minha pregação lá. Dependência. Uma outra característica que criança tem, além da dependência, é uma questão de confiança. Percebe? Então, o que Jesus está trabalhando para que a gente não as ignorasse, mas que a gente olhasse para ele e falasse assim, mas peraí, vocês acham que vocês são muito bons, mas olha para algumas características das crianças que vocês perderam. E se não vos tornardes como, vocês não entram no reino dos céus. Jesus não está dizendo para a gente virar criança, para a gente andar igual meninão aí, né? Na verdade, seria ótimo para mim, porque eu acho que tem hora que eu estou na síndrome do Peter Pan. Tem hora que eu penso assim, rapaz, será que eu estou na síndrome do Peter Pan? Será que eu não estou querendo crescer? Porque eu gosto de camisa de super-herói, de bonequinho ainda, 40 anos, gente. Eu falei assim, gente, será que não é síndrome de Peter Pan não que eu tô? Eu acho que eu entraria nessa cota aí de crianças que vai para o reino dos céus, né, que não cresceu. Não é isso que Jesus está dizendo, ok?
não é para ser uma eterna criança, mas eu estou dizendo o seguinte, de algumas características. Então, quando ele fala das crianças, ele não está dizendo que a criança imediatamente é salva. Veja bem, eu também não disse, e aí é importante dizer, que as crianças vão para o céu ou para o inferno. Eu falei que não tem criança nem no céu nem no inferno. Chegou lá, já vira um ser pleno, né? Provavelmente adulto. Isso é tese, ok? Eu não fui lá no céu e voltei para saber. E também eu não afirmei que toda criança vai para o céu, nem que toda criança vai para o inferno. Também eu não afirmei isso. Nem afirmei que criança vai para o inferno. Também não afirmei isso. O que eu afirmei é o seguinte: Deus é suficientemente soberano para que, se ele quiser, e aí a Bíblia não diz, como a Bíblia não diz muitas coisas, por exemplo, a Bíblia não diz algumas coisas sobre anjos que eu gostaria de entender. Lembra lá do mistério? A Bíblia não diz se todas as crianças vão para o céu. O que a Bíblia diz é que o ser humano nasce condenado ao inferno. Agora, se Deus quiser salvar todas as crianças, ele pode salvar? Sim. Soberania dele. Se toda criança que morre e ele quiser salvar elas, ele pode salvar. Agora, se ele faz isso, e se ele não fizer isso, ele se torna culpável se não fizer isso? Não, porque todo ser humano está condenado. Total depravação. Primeiro ponto da Tulipe. Espero ter respondido isso e a gente não tem pressa, a gente vai caminhando aí à medida que a situação for acontecendo. Foco de hoje, para a gente poder focar, né? Já 11h05, programa de rádio aqui com o pastor Alexandre, né? Doutrina com o pastor Alexandre. Vamos embora! Os 2 tópicos que faltam da graça irresistível. Aliás, 2 tópicos que faltam da Telipe ou da Tulipe. Graça irresistível. Chegamos nesse tópico finalmente. Graças a Deus. Então vamos lá. Tulipe, já falamos sobre total depravação, eleição incondicional, expiação limitada. Agora nós chegamos na graça irresistível. Ok. Vamos abrir a Bíblia aí para a gente poder folhear alguns textos? Vamos lá. Ezequiel 11, 19 e 20. Quem encontrar aí pode ler para nós aí. Ezequiel 11, 19 e 20. Jeremias 24, 7. Quem achar pode ler. Quem achar primeiro aí pode ler, por favor. Vamos para o inédito, finalmente. Jeremias 24, capítulo 7. Vamos? Quem achou aí pode ler, tá me ouvindo? Abre o microfone e leia, por favor. Quem achou aí? Quem achou aí o primeiro texto que eu citei aí? Ezequiel 11, 19 e 20. Encontrou, pode ler. Ezequiel 11, 19 e 20. Pode ler para nós aí. Quem encontrou? Abre o microfone e leia. Tô mudo? Para ouvir vocês. Ezequiel, vocês não estão achando o profeta Ezequiel aí não, gente? Vai lá. Ezequiel 11, 19 a 20, é isso, né? Isso. Ezequiel 11, 19 e 20. Pode ler. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Meu amigo Márcio Marino e Lila, bom ouvir sua voz, viu, Márcio? Saudade de você, meu amigo. Que bom. A leitura boa aí do Márcio Marino. Jeremias, capítulo 24, versículo 7 agora. Alguém lê para nós. Veja como é parecido. Jeremias 24, verso 7. Quem encontrar, abre e lê para nós, por favor. Jeremias 24, 7. Dar-lhe-ei coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração, de todo o seu coração. Ok, agora vamos a um texto do Novo Testamento. A gente tem vários textos para a gente fundamentar essa questão da doutrina. Vamos lá, Romanos 8, verso 30. Eu vou ler aqui. Romanos 8, verso 30. Ok? E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Nós chegamos agora na graça irresistível.
O que significa graça irresistível? Significa dizer que a obra de expiação limitada que Jesus realizou ali na cruz do Calvário é aplicada a nós na salvação de forma irresistível. Ou seja, veja os textos que nós lemos aqui em Jeremias, em Ezequiel, em Romanos, eu posso citar aqui muitos textos. E em todos esses textos, a gente tem uma perspectiva que chama a atenção na Escritura, que está dentro da doutrina reformada, que a Igreja Presbiteriana adota, que nós cremos que é uma doutrina bíblica. É por isso que a gente cita com textos, que implica em dizer o seguinte, que a graça salvífica de Deus, quando aplicada àqueles a quem ele escolheu, e por quem Cristo morreu na cruz do Calvário, ela é irresistível. O ser humano não consegue resistir à graça de Deus. A gente chama isso aí de graça especial também. A gente chama isso de ação eficaz de salvação. Ou seja, aqueles a quem Deus chama, não tem como dizer não para Deus. Isso para mim é sensacional. Porque mais uma vez, lembra quando a gente está estudando sobre salvação, a gente está estudando sobre o Deus que salva. Na verdade, é um conceito que eu até não tratei aqui, que é da teologia bíblica, que a gente chama de missio Dei. Deus vindo em salvação. Deus vindo em resgate. O primeiro missionário, ok? A gente fala de missão, por que missão é importante para nós? A gente fala que missão, eu falo isso aqui com o meu coração saltando de alegria. A gente fala que missão é importante para nós, que a gente tem que ser missionário. Eu, enquanto capelão, entendo que meu ministério de capelania é um ministério missionário, que está no meio da universidade de gente lá, que não teme a Deus, que não está estudando o Mackenzie, mas nem sabe que o Mackenzie é uma instituição presbiteriana. Já teve vez, ano passado, teve um menino que foi preso na porta da faculdade porque estava portando maconha. E aí, depois ele voltou para a faculdade todo envergonhado, aí ele passou por mim, chegou em mim e falou assim, ô, reverendo, eu queria pedir desculpa porque eu fui preso aqui na porta da faculdade, estava fazendo coisa errada. Gente, eu abracei esse menino no meio da praça de alimentação, o menino estava num cheiro de droga. Mas eu abracei aquele menino ali e falei assim, olha, conserta a sua vida, Jesus te ama, resolve a sua vida. E eu lembro que quando eu abracei ele se entregou assim num abraço comigo, assim, sabe? A gente é missionário. A gente fala de Jesus o tempo inteiro. Ontem até teve uma definição de missionário evangelista na questão dos jovens aqui da igreja de Campinas, mas nós temos essa perspectiva de missão, de irmos ao mundo. O primeiro missionário é Deus. Primeiro missionário é Deus. A gente chama isso de missio Dei. E a obra da missão de Deus ela é perfeita, porque a todos aqueles a quem Deus chama para a sua salvação, ninguém resiste. O homem não resiste ao chamado salvífico de Deus. E na doutrina a gente chama isso de graça irresistível. O texto de Jeremias, o texto de Ezequiel fala que eu vou dar um coração. Dar-vos-ei novo coração. Veja que essa ação de salvação, tecnicamente falando, e a gente chama isso aí de justificação, o primeiro ato de salvação, gente, eu amo essa. Agora, nossa, como é gostoso. E aí a gente agora entra na questão da justificação. Tá bom? A graça irresistível envolve o termo sistemático justificação. O primeiro ato de salvação, presta bem atenção nisso, não é quando você proclama com a sua boca e diz, eu entrego a minha vida para Jesus. Porque perceba que todos nós que estamos aqui, em algum momento da nossa história, seja indo na frente da igreja, seja como a minha mãe que está aqui, lá no culto, lá, minha mãe é testemunha da história, né? Que eu conto, né? Lá no culto, lá na casa do meu tio Djalma, quando o presbítero Carlos fez a pregação, minha mãe entregou a vida dela para Jesus. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando a sua família entregou a vida para Jesus, esse ato que a gente tem de falar, eu entrego a minha vida, não é o primeiro ato. Houve um ato anterior, chamado de graça irresistível, na qual o Espírito Santo, então veja que é a primeira vez que a gente toca a terceira pessoa da Trindade na ação da salvação, mas o Espírito Santo vem até o nosso coração e sensibiliza previamente o nosso coração. Transforma o nosso coração. Começa a mexer no nosso coração.
começa a agir em nós e ele nos justifica. Portanto, quando o ato de eu falar já é um ato posterior a uma ação primeira de Deus no meu coração. É por isso que a graça é irresistível, porque a quem Deus quer salvar, ele nunca colocou no homem essa centralidade de decisão. Mas todos por quem Jesus morreu e por quem Deus elegeu, ele envia o Espírito Santo para ir lá no coração e já começar a incomodar aquele coração. Veja bem, por quê? Porque o ser humano sozinho jamais vai buscar a Deus. O ser humano solitário, pela sua própria vontade, se Deus deixar o ser humano pela sua própria vontade, sabe o que o ser humano vai fazer, meu irmão? Ele vai para longe de Deus. Veja o nosso coração caído. Veja quando nós falamos sobre livre-arbítrio. Se Deus deixar o meu coração livre para fazer as suas próprias escolhas, o meu coração vai sempre para longe de Deus. É por isso que eu gosto muito dessa perspectiva de nós pregarmos, porque quando eu prego, eu nunca estou... Quando você evangeliza, quando você anuncia o evangelho, e aí é muito importante. Veja bem, vamos lá para uma coisa importante. A graça irresistível é o Espírito Santo operando no coração, que quando alguém fala, essa pessoa atende, ok? O Espírito foi lá e já começou a agir no coração e a pessoa não consegue resistir à mensagem do bom pastor, à voz do bom pastor. Ele não consegue, ele vai. É por isso que é uma coisa importante se dizer aqui, que a gente está estudando a doutrina da salvação, mas Deus não revelou para nós quem é salvo e quem não é. Ele não deu isso para nós. Portanto, ele pega e fala assim, é para pregar para todo mundo. É para pregar para todo mundo. Sem problema, pregue a todos. E fique tranquilo, porque os eleitos vão vir. Eu lembro de um pastor presbiteriano chamado Josafá, Josafá Vasconcelos, alguns aí talvez o conheçam, ele é um pastorzão, gente, prega muito, bem doutrinário, ele é firme demais na doutrina, e ele foi pregar um dia numa igreja, ele mudou lá para Salvador, hoje Salvador está no nosso tópico de histórias, né? Eu nunca nem fui em Salvador, nem conheço lá, mas ele mudou para Salvador, e ele tinha uma igreja, saiu dessa igreja e ele queria plantar uma igreja, um coração extremamente evangelístico. Aí o pastor Josafá começou a pregar lá nas ruas de Salvador e nada das pessoas virem, ele procurando as pessoas na rua para conversar, para discipular, para falar de Jesus e nada. Aí um dia ele andando pela rua, lá, uma rua de Salvador, ele falou assim, Senhor, a oração dele, ele conta essa oração, acho linda. Senhor, me usa para alcançar os teus eleitos. Me usa, Senhor, o Senhor tem muitos eleitos aqui em Salvador, me usa para chegar nesses eleitos. Aí ele disse que encontrou com uma pessoa, como que se Deus fizesse os caminhos se cruzarem. E aí ele começa a falar de Jesus para essa pessoa vai lá e se entrega a Cristo. E ali ele começa um trabalho naquela região. Hoje tem uma igreja presbiteriana nessa região. É interessante essa perspectiva de que Deus tem os seus eleitos. Paulo, uma vez, falando sobre Corinto, ele falou que estava pensando em desistir de Corinto. Está nas Escrituras. Ele falando que estava desanimado, se não me engano, é no livro de Atos que é descrito isso. E aí Deus revela para ele, fala assim, Paulo, eu ainda tenho muita gente em Corinto. Eu tenho muita gente para salvar em Corinto ainda. Não desiste. E aí a gente olha para Campinas, ou para Anápolis, ou para Goianésia. Deus tem os seus eleitos. E a gente anuncia a mensagem. Os que virão são aqueles que não resistirão à graça de Deus. Por que não resistem? Porque o Espírito já está trabalhando no coração. E isso é sensacional. É a obra redentiva de Deus. Graça irresistível. O último tópico aqui para falar, na verdade, eu ainda quero tocar só num ponto antes de partir para o encerramento. Na aula passada eu comentei uma coisa e assim, eu sou categórico, mas eu preciso ponderar nas possíveis perguntas que surjam. Por exemplo, eu estava falando sobre predestinação na aula passada, e falando aqui sobre graça irresistível hoje, e agora a perseverança dos santos vai entrar nesse assunto. E eu vou deixar uma pergunta que eu vou tentar responder ela, e não deixem eu esquecer de responder essa pergunta. Vou deixar no ar essa pergunta. Reverendo, uma pessoa foi para a igreja, mas ela se desviou. Ou um filho de um irmão foi batizado dentro da igreja e se desviou.
Quer dizer, então, que ele não era predestinado? Acabou para ele, reverendo? Eu quero responder essa pergunta aqui para vocês. Porque pode ser que o coração de um ou outro fique angustiado e fale assim, mas reverendo, se for assim, minha filha, meu neto, cresceu na igreja, será que ele era predestinado ou não era? Me ajuda a não esquecer, porque eu quero responder isso aqui no final da aula. Programa Reverendo Alexandre Antunes e Doutrina, né? Eu acho ótimo gravar isso, porque depois o dado está sendo gravado, aí o dado fica vendo as minhas aulas depois para ver se eu não falei besteira. Então eu falo aqui, programa Alexandre Antunes e a Doutrina. Aí ele vai falar assim, eu arranjei um professor que eu vou te falar, viu? Muito bem, gente. Eu quero então partir para o último tópico, saber se alguém tem alguma pergunta até aqui, além da que eu deixei no ar para responder. Alguém tem pergunta? Pode seguir. A Neuza está falando assim, segue o barco, toca o barco. Alguém tem pergunta para fazer aí? Podemos ir então? Perseverança dos santos. Veja lá então a TULIP ou TELIP, total depravação, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Lembra da pergunta que eu fiz para responder aqui na perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Isaías 54:10. Quem encontrar aí, lê para nós, por favor. Isaías 54:10. Jeremias 32:40. Vamos ler esses textos aqui, então. Isaías 54:10. Isaías 54:10. Jeremias 32:40. Achou o texto aí? Pode ler. Tá bom? Isaías 54:10. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se combatesse de ti. Mas a minha misericórdia não se apartarão de ti, e a aliança da minha paz não será... Nossa, gente, que texto. Grifa esse texto aí, gente. Eu amo a doutrina da perseverança dos santos. Meu irmão, minha irmã, deixa eu falar, antes de ler o próximo texto. Gente, essa é uma das doutrinas mais lindas dentro da redenção, dentro da soteriologia. Perseverança dos santos. Essa é uma doutrina que nós, da Igreja Reformada, nós da Igreja Presbiteriana, amamos profundamente. É de se emocionar com esses textos. Vamos lá, ler um outro texto aqui. Jeremias 32:40. Lê aí para nós aí. Jeremias 32:40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de eles fazerem o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Lindo. Porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Perseverança dos santos. Gente, eu emociono com esses textos aqui. Vamos seguir, vamos ler. Vamos ler. Mateus 18:14. Vamos lá nos evangelhos agora. Mateus 18:14. Alguém leia para nós aí, por favor. Mateus 18:14. Alguém lê para nós. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Veja bem, assim é vontade do Pai que não pereça. João capítulo 6, verso 39. Quem encontrar pode ler. Vamos ler, irmãos. Eu quero instigá-los a participar. João 6,39. Outra pessoa que não leu ainda. João 6,39. Lindo esse aqui. Vamos lá. Pode ler. Eu achei. Não leia.
E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. E a vontade do que me enviou é esta, que nenhum se perca. Gente, nenhum se perca daqueles... Qual que é o versículo? 39. Daqueles que o Senhor me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. João 10, 27 e 29. Leia aí, eu quero ler esses textos com vocês rapidamente. João 10, 27 a 29. Olha o bom pastor falando das ovelhas aí. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Gente, olha que texto lindo. É Maria de Socorro. Oi, Maria, que bom, lindo ouvir sua voz, Maria. Você sabe do meu carinho por você, né, Maria? Deus a abençoe, viu, minha irmã? Olha só, gente... Ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará. Gente, que emocionante esse texto. Um último texto para eu poder argumentar com vocês. Romanos 8. Esse é para... Tá? Romanos 8, a partir do 34 ao 39. Esse, se a gente estivesse em sala, se a gente estivesse em sala, a gente ia ler lá todo mundo junto, a gente ia ler todo mundo junto agora. Em uma só voz. Porque esse texto aqui, ó, calma. Mas quem que tá lendo aí, tá queimando largada aí? É a Neuza? Quem que tá queimando? É a Rutinha? Tá queimando largada aí. Calma aí, Ruth, deixa eu argumentar aqui. Olha só, esse texto de Romanos 8, do 34 até o versículo 39, na verdade eu quero que leia, ô Rutinha, do versículo 31 até o versículo 39. Esse texto, gente, é um texto que a gente, assim, não pode esquecer, né? Especialmente nesses dias de dificuldade, porque fala da certeza do amor de Deus. Se você, meu amigo que tá me vendo, tá me ouvindo nessa aula dessa manhã, tem alguma dúvida, tá se sentindo sozinho, está se sentindo inseguro, está se sentindo preocupado com o seu emprego, com o seu trabalho, com a sua empresa, com o seu sustento, preocupado com o que vai acontecer se de repente você pegar essa enfermidade, com algum tipo de angústia com respeito às pessoas que você ama, ou às vezes se sentindo de repente solitário de alguma forma, em algum aspecto, se sentindo às vezes desprezado ou pouco reconhecido, ou às vezes até com respeito à dúvida da sua caminhada cristã. Esse texto aqui é um texto para a gente ler, para relembrar o quanto que Deus cuida de nós. Rutinha, pode ler para nós aí, do 31 até o 39. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Pode dar um amém aí, onde você está aí na sua sala aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, antes de eu prosseguir aqui, o Eládio está aqui na classe, só para a gente poder organizar, escreve aí no chat aí quantas pessoas estão com você na sala, tá bom? Então, se você está aí com mais de uma pessoa aí, igual o Márcio já foi lá e colocou no perfil dele, que é Márcio e Lila. Então, você coloca aí quantas pessoas estão aí se você não colocou, tá bom? Para a gente poder organizar para o nosso amigo Eládio aí fazer a contabilidade. Bem, gente, o que dizer sobre isso? A gente chama isso da doutrina da perseverança dos santos. O que é a doutrina da perseverança dos santos? É a doutrina, é a perspectiva dentro da Tulip, da doutrina reformada calvinista, mas que antes de ser uma doutrina reformada calvinista é bíblica, que diz o seguinte, que aqueles por quem Deus morreu, por quem Jesus morreu, aqueles por quem Jesus morreu de maneira vicária, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo, predestinando para a salvação, livrando da condenação eterna, Deus mesmo garante que eles vão perseverar, ou perseverarão, vão perseverar até o fim. Implica em dizer que, mais uma vez, não depende de nós ou de quem quer que seja, mas depende do Deus que nos sustenta. E toda a Escritura está repleta de textos que Deus diz o seguinte, olha, eu estou pondo a minha aliança. Tem um texto lá no Antigo Testamento de Gênesis, capítulo 15, aonde Deus vai fazer uma aliança com Abraão, e a aliança era uma aliança embasada nos princípios da época. E o princípio da época para fazer uma aliança não tinha papel nem caneta, não tinha cartório. Então, como é que era uma aliança feita na época? A aliança era feita... Gente, eu já vi que aqui é 11h30, eu termino aqui, tá? Respondo a pergunta que eu deixei e a gente termina a aula, tá bom? Como é que era uma aliança feita na época? Então, a aliança era feita da seguinte forma. Você pegava animais, partia eles ao meio, então partia um cordeiro ao meio, partia um pombo ao meio, partia lá um gado, uma vaca ao meio, partia ao meio, e aí colocava em sequência. O pombo partido ao meio, de um espaço um para com o outro, o cordeiro partido ao meio e um bezerro, uma vaca partido ao meio. E aí, uma pessoa ia fazer um acordo com o outro. Olha, nós estamos fazendo um acordo aqui de eu vender essas ovelhas para você, de você vender isso para mim, você vai me pagar depois. Como é que o acordo era feito? Partia esses animais ao meio, colocava um do lado do outro, e as pessoas que estavam fazendo um compromisso passavam pelo meio daqueles animais partidos e dizendo o seguinte, olha, que isso aconteça comigo, que eu seja partido ao meio, que eu seja morto se eu não cumprir a minha palavra com você. A gente fala aqui no Brasil que, né, eu sou homem de palavra, né, não preciso escrever nada não, apertou a mão já tá valendo. Hoje nem apertar a mão a gente pode mais por causa do Covid, né? Mas quando Deus lá em Gênesis 15 vai fazer aliança com Abraão, Deus manda fazer o ritual. Olha, pega lá os pombos, a ovelha, pega lá o bezerro, parte ao meio. E eu vou fazer uma aliança com você, Abraão, nós vamos passar no meio, aliança de salvação. Nós vamos passar pelo meio. Quando foi a hora de passar pelo meio dos animais, Abraão não vai. Deus faz ele dormir. E só passa Deus. Sabe por quê? Porque a aliança é unilateral. Deus dizendo o seguinte, quando ele fez isso com Abraão. Abraão, eu sei que você não consegue cumprir a aliança por inteiro. Mas eu passo. Porque eu sou suficientemente poderoso e fiel para cumprir essa aliança que eu estou fazendo com você. É por isso que quando a gente batiza uma pessoa na igreja, a gente não está acreditando naquela pessoa. Por isso que quando a gente batiza criança na igreja, a gente não está acreditando na criança. Alguém fala assim, mas ela não se arrependeu ainda. Mas essa pessoa... A gente não acredita na criança, a gente não acredita no adulto, a gente acredita naquela aliança do batismo em Deus. Deus é aquele que promove a aliança e ele é suficientemente poderoso para nos fazer perseverar até o fim. Gente, eu olho para o meu coração diariamente, o meu coração é desesperadamente corrupto. E sabe o que eu vejo no meu coração? Eu vejo um meu coração que é tendencioso para o mal, para a queda. E a única coisa que me fez chegar até aqui se chama perseverança dos santos. O Espírito de Deus agindo em minha vida, me santificando,
que justificou, que me fez ter consciência de um mundo espiritual real e de perceber que esse mundo, Deus é real, e ele salva através do seu Filho Jesus, e eu me rendi a Jesus e sigo caminhando com Jesus, o agente responsável por eu permanecer seguindo, não sou eu, mas é Deus, que faz com que eu persevere, que fez aliança comigo, não confiado em mim, porque se ele tivesse olhado para os meus erros, ele jamais faria aliança comigo. Se ele tivesse olhado para os seus erros, ele jamais faria aliança com você. Mas ele faz aliança com você dizendo o seguinte: eu vou sustentar a Ruth, eu vou sustentar a Maria, eu vou sustentar a Neuza, eu vou sustentar o Eládio, eu vou sustentar o Renato, eu vou sustentar o Samuel, eu vou sustentar a Sara, eu vou sustentar eles e vou fazer eles chegarem até o fim. A perseverança dos santos é até o final da nossa jornada. Ele não se aparta de nós. Romanos 8 é um tratado do amor de Deus quando diz: quem nos separará do amor de Deus? Nem a gente consegue separar do amor de Deus. Nem a gente consegue se separar do amor de Deus. E isso para mim é emocionante. E aí, com isso, eu quero responder a pergunta que eu deixei no ar sobre, de repente, alguma pessoa que estava na igreja, se afastou da igreja, hoje está no mundo, e a gente está estudando aqui eleição. Aí você pega e fala assim: mas reverendo, a doutrina da eleição é muito dura de se pensar, porque, poxa, meu filho, meu neto, meu marido, minha esposa estava na igreja, desviou. Quer dizer, então, que ele não era predestinado? O sinal da predestinação é invisível. Eu não sei quem é predestinado e quem não é. Eu posso dizer sobre mim. Porque eu fiz aliança com Deus sincera. Eu posso dizer que eu sou predestinado porque eu sei que Deus me salvou. E eu descobri isso quando fui salvo. Eu não sabia disso antes. O que eu quero dizer com isso? Eu não sei quem é e quem não é. Eu sei de uma coisa. Enquanto o indivíduo estiver vivo aqui nesse mundo, há chances dele ser um predestinado. É por isso que a mensagem tem que ser para todos. Porque enquanto ele estiver nesse mundo vivo, até o seu último suspiro aqui nessa terra, ele pode vir a ser salvo e mostrar que ele era um eleito. Então, se você tem um filho que está fora do caminho do Senhor hoje, gente, pode ser que a graça irresistível alcance ele amanhã, a mensagem que foi pregada quando ele era criança seja relembrada amanhã, e ele volte. E aí mostra, poxa, ele sempre foi um eleito. Lembra do ladrão na cruz? Quando que foi o momento da salvação do ladrão na cruz? No último instante da sua existência. Ele se vira para Jesus e diz: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Qual que é a resposta de Jesus? Você não era predestinado. Você não deu amostras durante a sua vida. Primeiro você desce aqui da cruz, dá sinais de que você realmente se arrependeu, produza frutos, aí você vai estar comigo. É assim que Jesus respondeu, gente? A resposta de Jesus é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que implica em dizer que a morte de Jesus vicária era para aquele indivíduo, que a gente sabe pouco da história dele, mas a gente sabe de uma coisa: ele estava ali porque merecia. Ele estava longe de Deus. Mas ele se arrepende, e no seu arrependimento sincero, ele é alcançado, e o que mostra que ele sempre foi um predestinado, até na linha de chegada. Portanto, respondendo isso, eu quero responder para você dizendo para você o seguinte: aquele que começou a boa obra em nós, ele vai te completar. Se você tem um filho, se você tem um parente que está fora do caminho do Senhor, enquanto estiver vivo, há esperança. Quando é que não tem mais jeito, e aí você sabe que foi para o céu ou para o inferno, em tese, era predestinado ou não? Quando o fim dessa vida. Agora, mesmo quando o fim dessa vida, eu não ouso, porque eu não sei do coração de ninguém. Eu não ouso julgar quem foi para lá ou quem foi para cá. Não ouso julgar. Eu só vejo que pelos frutos eu consigo conceber quem foi para o céu, quem foi para o inferno, consigo imaginar. Mas bater o martelo, só tem um juiz, que sonda a mente, o coração, e sabe aqueles que se arrependeram verdadeiramente e em quem a obra da predestinação foi eficaz. O que eu sei de uma coisa: todos por quem Jesus morreu vão perseverar até o fim e vão chegar na linha de chegada. Ou seja, vão ser alcançados pela perseverança dos santos, pela graça irresistível, pela expiação, pela eleição e pela total... a total depravação não vai alcançar, a total depravação já está na gente, né? Mas pela eleição, expiação, graça e perseverança.
Ok, meus amigos? Findo aqui, então, o meu argumento com vocês. Espero ter sido claro. E, caso alguém tenha alguma pergunta para o momento, agora é o momento oportuno de fazer alguma pergunta para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Veja bem que na lateral aqui, a Patrícia colocou os resumos da aula, tá bom? Se alguém tiver alguma pergunta, você coloca aqui a pergunta. E se não quiser fazer a pergunta agora, pode colocar no nosso grupo posteriormente, tá bom? Você pode colocar lá no grupo as perguntas e aí a gente pode perguntar por lá. Alguma pergunta? Não? Vou considerar o silêncio como que tá ok. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Como é que tá o negócio aí? Ai, a Neuza tá dando ok ali. Tá desse jeito. Ou entendeu tudo, não entendeu. Semana que vem, quem vai dar aula aqui? Samuel ou Sara? Vocês querem dar aula ou sigo eu aqui na aula com vocês? Por mim, Fale. Você. Pastor, a sua aula realmente Samuel. tem sido Pode falar muito instrutiva. São assuntos que, entendo eu, que tem assim, uma dificuldade grande por parte de entendimento, de se expressar, mas você tem realmente rompido todas essas barreiras. E eu gostaria que você continuasse o andamento desses assuntos. Eu mesmo tenho aprendido bastante. E eu me sentiria assim, muito mais seguro, realmente, de você continuar as suas aulas. Agradeço, Samuel. Agradeço. por mim, Tá bom. faço Sara, você quer minhas falar alguma coisa? palavras do Samuel. Ei, gente, aí vocês me apertam, né? Tá bom, eu sigo com as aulas aqui, mas se eu perceber o cansaço até do pessoal, ou o meu cansaço também com respeitar o conteúdo, eu vou e passo aí pra gente fazer, às vezes, de repente, alguma aula diferente, tá bom? Gente, eu tô vendo algumas pessoas saindo ali, não saia não, a gente vai fazer uma oração pra gente poder encerrar a nossa aula, tá bom? Pra gente poder finalizar aqui o nosso assunto de hoje, e a gente vai continuar na semana que vem. Tá bom? Semana que vem nós continuamos. Eu quero aqui agradecer a Maria, que está aqui. Maria, olha, meu carinho por você, Maria. Meu carinho por você, você sabe, meu carinho e minha admiração, viu? Um abraço para você, viu, Maria? Tá? Precisar da gente, a gente está aqui, viu? Obrigada. É recíproco, obrigada. Aí eu vejo aqui, Maria, o nome aqui do Toninho, aí meu coração aperta, né? Saudoso Toninho, saudades dele, viu? É que esse telefone era dele, eu não consegui mudar ainda. Não precisa mudar, não, pode deixar. Não consegui mudar. O Toninho era meu aluno. Tá, desculpa. O Toninho era meu aluno, ô Maria, e assim, eu sempre era assim, um carinho comigo. Então, assim, ver o nome dele aqui é uma memória que alegra o nosso coração, tá? E ver você, Maria, ó, nosso carinho por você, o carinho de toda a classe, recebe o nosso abraço hoje, tá? A gente ama muito você. Muito obrigada. Eu tenho que esperar um dos meus filhos virem aqui para fazer essa Não precisa, pode deixar o nome do Toninho aí. Se quiser deixar, pode deixar, viu, Maria? Um beijo para você. Gente, vamos orar então para a gente poder encerrar a nossa aula? Obrigado, Maria. Parabéns pela aula. Obrigado, Maria. Vamos orar então. Eu vou orar, vou pedir para que o Samuel Oliveira, que falou ali agora há pouco, professor Samuel Oliveira, nosso professor aqui da Unicamp, marido da Ruth, gente boa. Samuel, você ora para nós, encerrando a nossa aula? Pode ser? Abre o microfone aí para eu saber se dá. Samuel. Tá me ouvindo, Samuel? Acho que o Samuel não tá me ouvindo, não. Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? O Samuel não acho que o Samuel não tá me ouvindo, não. Sara, então vamos entre os professores, né? Estou ouvindo agora. Consegui abrir. Então, consegui abrir o microfone. Vai lá, Samuel. Abre o microfone e encerra a nossa aula com uma oração, por favor. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai Santo,
porque nós temos aí a esperança que é em Cristo Jesus, ó Pai. Temos esperança, ó Pai Santo, que não é por nós mesmos, mas é pela sua perseverança em nossa vida, ó Pai. Que Obrigado, somos Deus. salvos, que estamos, ó Pai de amor, sob os seus cuidados, ó Pai. Ainda bem, ó Pai, nos sentimos realmente bastante confortáveis, ó Pai Santo, com essas mensagens, pelas palavras do pastor Alexandre, ó Pai Santo, que tem sido de forma muito edificante, ó Pai Santo, para as nossas vidas, tem contribuído, ó Pai Santo, para o nosso conhecimento, mas muito além da questão do conhecimento, tem nos ajudado, ó Pai Santo, a perseverar realmente sobre todas essas situações, ó Pai. Que Tu possa estar cuidando dos nossos familiares, ó Pai Santo, preservando a saúde, livrando-nos, ó Pai Santo, dessa epidemia, cuidando do nosso país, das questões, ó Pai Santo, da saúde do nosso país, cuidando, ó Pai Santo, dos profissionais de saúde, que lembramos a Sara, que lembramos, ó Pai Santo, aos médicos da nossa igreja, mas por todos, ó Pai Santo, pelos enfermeiros, que têm aí colocado, ó Pai Santo, de forma total, ó Pai Santo, sem receio realmente, mas que Tu possa estar conduzindo, preservando todas essas vidas, ó Pai. Sim, Deus. Cuide do nosso país, cuide, ó Pai Santo, desses problemas políticos, que o Teu amor esteja acima de tudo, ó Pai. Que assim, Senhor Deus, te rogamos um imenso, em especial ao pastor Alexandre, que tem preparado tão bem essas nossas aulas. Conduza e abençoe a sua família, e assim esteja presente com todos nós durante essa semana, Senhor Deus, nos abençoando, nos ajudando. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Gente, muito obrigado, Deus abençoe a todos, um bom domingo a todos, um abraço aí a Abel, Maria, Armando, Cecília, Daiane, Eduardo Oliveira, Enilene, Marisete, Ellinson, Ulda, Jesus, Keila, minha mãezinha, Márcio e Lila, queridos, Marcos Santos, Patrícia, Pedro Pedrosa, Priscila também, saudade, Priscila, Renato, Renê, meu amigão Renê, Rosivânia, Renê ficou caladinho hoje, hein, Renê? O que aconteceu? Rosivânia, Ruth Oliveira, Ruth Castelo Novo, Samuel Oliveira, Sara, querida também, Teixeira, doutora Sara Monte Alegre, Sara Santos, tá cheio de Sara nessa sala, Sérgio Paulo, meu cunhado, e Terezinha Castelo Novo, um abraço para todos vocês, tá bom? Coraçãozinho aí para todos vocês, a gente se vê domingo que vem, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, Deus abençoe vocês aí. Tem aqui também, apareceu aqui para mim o nome aqui, que é Alves e Bezerra. Quem que é Alves e Bezerra mesmo? Eu sempre esqueço. Alves e Bezerra é quem, hein? Um abraço para todos vocês, obrigado. Qualquer dúvida, gente, tem lá o grupo nosso de WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo, entra lá no grupo. Quiser fazer pergunta, faz lá pelo grupo que eu respondo aqui, tá bom? E é isso. Muito obrigado a todos. Um bom domingo a todos. Deus abençoe. Qualquer coisa que precisarem, nos procurem. A gente está aqui para atendê-los. Fala, Enilene, fale. Bom dia. Pastor, queria compartilhar com vocês a minha grande alegria. Enilene. Hoje, depois de 20 dias, meu pai sofrendo com esse vírus, ele me mandou uma mensagem dizendo que ele está disposto. Olha, que coisa boa, Enilene, que boa notícia. Glória a Deus. Glória, a gente esteve orando pelo pai da Enilene, que ele foi diagnosticado com Covid, né? E ele depois precisou... Acho que ele precisou ser internado, né, Enilene, um dia, não foi? Ir no hospital, né? Não chegou a ser internado. Ele foi para o hospital, mas não chegou a ser internado. Não, ele nem chegou, Não chegou, mas a gente fica assim com o coraçãozinho, né? Longe. Lógico. E também... Família, né? Mais velho, né? Ele não é tão velho, não. Ele tem 74 anos, mas esse vírus é forte. Ele deixa bem debilitadas, né? E debilita, né? Verdade. E obrigado pelas orações, né? Porque tá certíssimo. Essa última leitura em Romanos realmente me emocionei bastante, porque é isso aí. É o que nós temos que ler todo dia, esse daí. Esse daí vai pro meu quadro aqui.
essa semana. Esse tem. A gente acordar e ler esse texto aí da certeza, provas e certeza do amor de Deus. Isso é sensacional. Glória a Deus, só por ele. Glória a Deus, Obrigada. Emilene. Obrigado pelo carinho. Bom dia para vocês. Obrigada pelas Um orações. abração para você e pelo Freiria, viu? Precisando de mim, estamos aqui. Beleza, pode deixar. Obrigada pelas orações. Amém. Amém. Essa aula depois, gente, vai estar disponível lá no nosso grupo, que ela está sendo gravada, e se alguém quiser assistir a aula, assiste depois, tá? Aqui o Alves e Bezerra é a Adriane e Daiane. Eu vou gravar ainda, viu, Adriane